As plataformas MPLS podem ser vistas como sistemas de transporte multisserviço baseados em comutação de pacotes. Existem 5 aspectos que definem claramente estas plataformas: a utilização ou o foco no transporte de serviços IP, o foco no transporte de serviços Ethernet, a utilização dos parâmetros de serviço definidos pelo Metro Ethernet Forum, a utilização das características SDH na vertente MPLS-TP destes sistemas e a utilização do MPLS como tecnologia de base de transporte. Com estes sistemas, um operador pode construir efetivamente uma rede de transporte genérica. Atualmente, a grande maioria dos operadores, especialmente os operadores incumbentes, opera várias redes diferentes, com equipas diferentes, com sistemas de gestão diferentes. Tudo isto tem um custo muito significativo. É objetivo da grande maioria dos operadores unificar todas estas redes e convergir para uma rede única. É efetivamente isto que estas plataformas permitem. Uma rede única para transportar os serviços atuais, os serviços que são pedidos atualmente pela grande maioria dos clientes, e os serviços legados, nomeadamente SDH e PDH. Se existem aplicações a salientar, uma delas é a aplicação de Mobile Backhaul, que estas plataformas estão especialmente vocacionadas para, e claro, o backhaul de sistemas GPON e de DSLAMs. Estas plataformas suportam interface Ethernet em todas as velocidades até 100 gigabits por segundo, interfaces TDM E1 e E3, interface SDH desde o STM1 até o STM64, interfaces OTN desde o OTU1 até o OTU4 e alguns interfaces de transporte de vídeo. Existe um grande foco na componente do IM nestes sistemas. Um dos aspectos mais importantes para um operador é identificar e diagnosticar rapidamente um problema quando este ocorre na rede. Estas plataformas disponibilizam ferramentas avançadas que reduzem significativamente o tempo de diagnóstico e, consequentemente, o custo de operação da rede. Apesar de falarmos de uma rede de transporte de pacotes, o sincronismo continua a ser fundamental numa rede de um operador. Estas plataformas disponibilizam capacidades de transporte de sincronismo a todos os níveis, utilizando aquilo que, de certa forma, foi herdado das redes SDH, ou seja, estes sistemas estão completamente ao nível daquilo que é feito, ou da qualidade do transporte de sincronismo de uma rede SDH, e os novos standards, nomeadamente a 1588V2, o PTP, de transporte de sincronismo sobre redes de pacotes. Estas plataformas disponibilizam funcionalidades avançadas de TOS. O que é que isto permite? Permite que um operador garanta o SLA com os clientes e também é esta a ferramenta que permite, em cima da mesma rede, transportar diversos ou tipos diferentes de serviços, nomeadamente os serviços Ethernet ou os serviços de transporte de pacotes com classes de serviços diferentes e a emulação de circuitos para transporte de circuitos TDM e de circuitos SDH. A disponibilidade de uma rede é extremamente importante para um operador. Para atingir este objetivo, estas plataformas oferecem um conjunto de ferramentas avançadas, nomeadamente a proteção 1+1 e a proteção 1-para-1 na vertente MPLS-TP e o Fast Reroute na vertente IP-MPLS. A utilização de interfaces de rádio integrados reduz significativamente o custo deste tipo de soluções, onde anteriormente era necessária a utilização de 2 equipamentos distintos, com a consequente aumento de custo devido ao espaço ocupado e o custo do próprio equipamento. Com esta solução é necessária apenas a utilização de um único equipamento. O rádio é visto quase como se fosse uma fibra óptica. A grande maioria dos operadores dispõe hoje de uma rede IP-MPLS de core. Observa-se na indústria uma tendência para trazer o MPLS até aos extremos da rede. Estas plataformas permitem ao operador atingir exatamente esse objetivo no contexto do próprio operador. Ou seja, se for um operador tradicionalmente do data center, esse operador vai trazer a camada 3 até ao extremo da rede. Estas plataformas suportam esse cenário. Se for um operador mais vocacionado para a operação de redes SDH, esse operador vai querer trazer o MPLS até ao extremo da rede, mas na vertente MPLS-TP. Estas plataformas suportam este cenário. Esta família de sistemas baseada em transporte MPLS, com a sua grande escalabilidade, temos sistemas que vão desde os 8 gigabits por segundo até a 1.3 terabits por segundo. O suporte de serviços legados, os serviços E1, os NP64, os serviços SDH,
os serviços ATM, o facto de possuir cartas de micro-ondas de rádio integradas, a grande flexibilidade que dá a um operador com a utilização de placas multisserviço, as placas de portos comuns a toda a família, a possibilidade de utilização de um plano de controle dinâmico ou de um plano de controle estático, o suporte de serviços definidos pelo Metro Ethernet Forum, suporte de serviços L3VPN, o suporte de serviços multicast, o facto de termos QoS e OIM a todos os níveis, no nível Ethernet e a nível MPLS, e a previsão point and click, permitem que com estes sistemas um operador possa construir uma rede simples de operar, uma rede barata e completamente orientada para o futuro.